Preciso comprar um novo computador urgente. Eu postei, né, reunião, os slides e tal. Tem uma galera entrando ainda. Caramba, vocês não param mais de chegar, cara. Pronto. Então, vou continuar estudando um pouco sobre aquele grau da agitação das moléculas lá que eu falei que é a temperatura. Só que dessa vez eu vou começar a usar valores para esse grau de agitação das moléculas, tá? E esses valores aí, essa medição que a gente estuda é a termometria. E eu até coloquei aí parte 2 da aula. Basicamente, se eu, retomando o que a gente viu na aula passada, quando eu aqueço algum, não importa o que for, algo sólido, líquido ou até gasoso, as moléculas elas têm um tipo de agitação. E conforme eu aumento a temperatura, né, conforme eu aumento o grau do calor que eu forneço para esses coisas, maior vai ser a agitação deles, maior vai ser a temperatura dos corpos, porque o grau de agitação é a temperatura, então quanto maior o grau de agitação, maior a temperatura, quanto menor, menor a temperatura. E tem uma forma de medir isso que a gente viu com os corpos, né? Se eu pego dois corpos de diferentes temperaturas e coloco eles em contato, eles vão chegar a algum momento de equilíbrio, ok? Esse momento de equilíbrio, então, eu consigo determinar qual era a temperatura que o outro corpo estava anteriormente, tá? Só que aí, hoje, basicamente, eu vou explicar para vocês um pouco como que são as escalas que a gente determina essas temperaturas e essas escalas, como a gente converte entre si. Então, hoje a gente vai aprender nada mais, nada menos do que converter graus Celsius para graus Fahrenheit e Kelvin, tá? Então, a gente já adiantei, a gente tem Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Celsius que a gente usa, é universal, normal, a maioria dos lugares usam Celsius. Então a gente já está acostumado, né, com a temperatura em graus Celsius. O grau Fahrenheit normalmente é usado em Estados Unidos, Inglaterra. Eles gostam de ser bem diferentão, então eles usam isso. E por fim o Kelvin, não é grau Kelvin, tá? É só Kelvin, beleza? Os outros dois são graus e o Kelvin não. O Kelvin é uma escala de temperatura usado muito na ciência, tá? Eu vou explicar o porquê. Normalmente ele é usado, o Kelvin, mas ele é usado mais no meio científico. Essas três escalas, então, eu vou explicar rapidamente como que cada uma foi desenvolvida, começando pelo grau Celsius. O grau Celsius, basicamente, ele foi feito uma escala, foi medido, né, a temperatura de congelamento da água, então determinou-se, a água congela a essa temperatura. Então vamos definir como essa temperatura sendo ponto zero. E depois, qual é a temperatura de evaporação da água? E aí a gente vai usar essa temperatura como sendo 100. E aí depois todas as divisões foram feitas de 0 a 100, de acordo com esses dois temperaturas aí conhecidas, ok? Então, tá chegando coisas aqui. Não era para chegar. Então, aí a partir daí, eles determinaram uma escala e dessa escala se mede tudo, tá? Então, desde escalas negativas, que seriam temperaturas abaixo da temperatura de congelamento, do ponto de congelamento da água, ou acima de 100, que seria acima do ponto de evaporação da água. Interessante que foi feito realmente assim, dividido de 0 a 100, por isso que grau Celsius também tem o nome de centígrado, tá? Grau centígrado. Centígrado por causa dessa divisão de 100 aí, de 0 a 100. Beleza? Tá. Então, feito essas escalas, foram feita outra forma de medida aí, que é o grau Fahrenheit. O grau Fahrenheit ele foi um pouco mais diferente. Eles fizeram com gelo, só que agora eles adicionaram o cloreto no gelo. E quando você adiciona cloro no gelo, o ponto de fusão, o ponto de congelamento da água muda. Ele cai cada vez mais. Ele chega a mais ou menos menos 18 graus Celsius, tá? E aí eles fizeram isso, o gelo, e adicionou o cloro sendo ponto zero e ou temperatura corporal, que é aproximadamente 38 graus Celsius, como ponto 100. E a partir daí, então, determinaram o grau Fahrenheit. Ok? Meio confuso. Ó. Então, se vocês olharem, o ponto de congelamento em graus Celsius, que é 0 graus Celsius, é equivalente a 32 Fahrenheit.
e 100 graus Celsius é equivalente a 212 Fahrenheit. Tá? Fizeram isso só para complicar a vida de geral. Vamos fazer uma outra escala usando outras coisas, e aí a gente vai viver assim. E foi isso que fizeram, com esse grau aí Fahrenheit. Já o terceiro, que aí sim eu concordo da existência dele, que é o Kelvin, ele foi feito uma escala do ponto zero até o ponto 273. Mas como que foi determinado isso? O ponto zero aqui, ele foi escolhido através de uma equação e tudo mais, como sendo o ponto, a temperatura, onde todas... Lembra que temperatura é o grau de agitação das moléculas. Quanto menor a temperatura, as moléculas menos se agitam. Os caras conseguiu calcular, determinar qual temperatura seria se todas as moléculas parassem, beleza? Se eu vou abaixando o grau de agitação delas, vai chegar um momento que elas vão ficar paradas. E eles conseguiram determinar ela e chamaram ela de 0 Kelvin. Depois eles determinaram a temperatura 0 Celsius, né, a temperatura de congelamento do gelo, ponto de fusão do gelo, e determinaram como 273. Então, esse ponto zero Kelvin aqui é aproximadamente menos 273 graus Celsius. Então, é uma temperatura muito, muito baixa. Temperatura a qual a gente nunca chegou, ok? A gente já chegou a 2 Kelvin, mas nunca chegamos a 0 Kelvin. A gente nunca conseguiu parar o movimento das moléculas. Beleza? Alguma pergunta? Então, fazendo uma proporção aqui, a gente vê que 0 graus Celsius é equivalente a 32 Fahrenheit, que é equivalente a 273 Kelvin. 100 graus Celsius é equivalente a 212 Fahrenheit, que é equivalente a 373 Kelvin. Beleza? Rafinha, Fiquem à vontade. Oi. o que aconteceria se a gente conseguisse parar as moléculas? Tá, isso é muito legal. Imagine tudo está se movimentando, tudo tem energia e está se movimentando. Se a gente consegue abaixar a temperatura a ponto de congelar, né? Parar todos os movimentos das moléculas, seria equivalente a congelar o tempo daquele corpo. Então, se, por exemplo, o que a gente envelhece? Porque o nosso corpo está em constante... Nosso corpo a ponto de parar todas as moléculas, a gente vai congelar o tempo do nosso corpo, então a gente não vai envelhecer. Lógico que a gente vai morrer, né? Porque vai congelar todos os nossos órgãos e a gente vai morrer. Eu ia falar Mas, isso, que a gente morreria por causa da temperatura. sim, mas considerando que não aconteça isso, o tempo de envelhecimento nosso ia parar e tal. É uma coisa que a gente nunca conseguiu fazer, chegar a 0 E Kelvin. basicamente isso que seria aqueles negócios que eles fazem em filmes, que congelam o corpo para poder acordar mais tarde e voltar a viver. Sim, basicamente essa é a ideia, esse é o conceito por trás. Legal que a gente já chegou Legal. a 2 Kelvin com... A gente chega, né? 2 Kelvin com hélio líquido. É muito baixa a temperatura do 2 Kelvin. Se alguém relar o dedo cai. Pra vocês terem noção. Ai, bem simples, né? Beleza? Rolou, dedo caiu. Então, é da hora, tipo assim... O pior que é, eu já mexi com nitrogênio líquido para fazer um material que chama supercondutor, tal, um material mó legal que precisa de baixas temperaturas. Mas full protegido, assim, com uma armadura praticamente, para não dar merda. Beleza? Beleza. Então, a gente tem aqui as escalas termométricas, ok? Que a gente determina o grau de agitação das moléculas. Então, tem 3 tipos diferentes, com escalas diferentes. E com elas, a gente consegue converter o valor de uma para outra, já que a gente sabe essas equivalências. 0 graus Celsius é igual a 32 Fahrenheit, que é igual a 273 Kelvin. Então, a gente consegue converter uma em outra. Então, a gente está basicamente estudando não só que existe como medir o grau de agitação das moléculas, mas como calcular o valor dele em outras escalas. E é isso que a gente vai estudar hoje, tá? A física de hoje. Então, tem uma equação geral que consigo converter uma para a outra. Por exemplo, eu vou pegar o valor de graus Celsius dividido por 5. Esse valor
vai ser igual o valor de grau Fahrenheit menos 32 sobre 5, que é igual ao Kelvin menos 273 sobre 5. Pera, calma aí, não fica confuso. Isso é uma equaçãozão geral que eu consigo converter uma no outro. Então, por exemplo, eu quero converter graus Celsius para grau Fahrenheit. O que eu faço? Eu excluo a parte de Kelvin, substituo o valor. Por exemplo, eu tenho lá 10 graus Celsius. Quanto equivale 10 graus Celsius em grau Fahrenheit? Substituo o valor de graus Celsius que eu tenho nessa informação, nesse dado, e encontro o meu valor em Fahrenheit. Se tiver pergunta, fica à vontade. Grau Kelvin, mesma coisa. Se eu não quiser o grau, quero descobrir graus Celsius para Kelvin, essa conversão, eu excluo o Fahrenheit, tá? Só enxergo as outras igualdades. Aí eu substituo o valor graus Celsius e encontro em Kelvin. Beleza? Ok. Aqui, ó. Eu tinha feito isso. Eu excluo a... Então, se eu quero de Celsius para Kelvin, eu excluo Fahrenheit e descubro através dessa igualdade. Tudo bem? Então, essa é uma equação aqui que vocês precisam saber para essa parte que a gente está estudando. Precisa descobrir. Isso cai muito em vestibular, então, para vocês aí que vão prestar vestibular, que provavelmente é todo mundo, cai muito esse aqui, é muito fácil e normalmente o pessoal perde a chance de acertar um exercício fácil. Porque isso é você só saber essa equação que você já faz os exercícios. Ok? Acho que é isso. Um exemplo aqui, eu trouxe um exercício da Mackenzie, já trouxe um nível alto aí. Ele fala o seguinte: para se medir a temperatura de um certo corpo, utiliza-se um termômetro graduado na escala Fahrenheit. E o valor obtido corresponde a 5/4 da indicação de um termômetro graduado na escala graus Celsius, para o mesmo estado térmico. Se a escala adotada tivesse sido a Kelvin, essa temperatura seria indicada por... Então vamos lá. Ele fala então basicamente que tem um termômetro em grau Fahrenheit que indica 5/4 de graus Celsius. Ok? Então ele tem um termômetro que indica 5/4 de graus Celsius. Sabendo essa informação, vou até substituir aqui, ó, grau Fahrenheit é igual 5/4 dá 1,25 vezes graus Celsius. Ok? Beleza. Sabendo disso, então, eu vou substituir na equação que eu falei para vocês. Ó, eu tenho que grau Celsius sobre 5 é igual a grau Fahrenheit menos 32 sobre 9. Ok? Então, qual que é o valor dele em graus Celsius? Eu vou descobrir. Se o grau Fahrenheit equivale a 1,25 graus Celsius, então o grau Celsius vai sobre 5 é igual a 1,25 graus Celsius, porque o Fahrenheit equivale, o grau Fahrenheit equivale a 1,25 graus Celsius. Menos 32 sobre 9. Fazendo essa conta aqui rapidão, os que estão dividindo eu vou multiplicar para os dois lados. Rafinha, por que ficou 9? É a equação. A função aqui, ó. Mas não Tá era errado sobre aqui, viu, 5? gente? Tá errado. Aqui é 9, tá? Eu escrevi digitei errado. Ah, tá. Aqui é 9. Perdão, gente. Ok? Aqui é 9. Só corrigindo, aí não tinha percebido isso. Então, multiplicando aqui... Nossa, tá caindo um mundo aqui. Multiplicando aqui os valores, eu tenho que graus Celsius vezes 9 é igual a 5 vezes 1,25 graus Celsius menos 32. Tá uma bagunça, perdão. Fazendo a conta, eu vou ter que 5 vezes 1,25. Vou fazer na calculadora. Então, 9 graus Celsius é igual a 6,25 graus Celsius menos 5 vezes 32 dá 160. Beleza? Tá muito feio esse espaço aqui. Deixa eu tentar me organizar um pouquinho melhor.
Sabendo disso, então, beleza, minha caneta parou de funcionar. Ah, voltou. Sabendo disso, então, eu vou ter que Celsius é igual a menos 160. Então, 6,25 menos 2,75 graus Celsius é igual a menos 160. Então, a temperatura em graus Celsius é 160 dividido por 2,75. Dá aproximadamente 58, menos 58 graus Celsius. Então, a temperatura em graus Celsius dá menos 58 graus Celsius. Ok? O que eu fiz basicamente? Substituir as informações que eu tenho aqui na equação. Logo, ele pede qual que é essa temperatura em grau Kelvin. Em grau Kelvin não, desculpa. Em Kelvin, tá? A conversão que eu falei para vocês lá, vou fazer aqui, tá? A conversão que eu falei. Então, a gente descobriu que em graus Celsius vale menos 58. A conversão que eu mostrei para vocês diz que graus Celsius sobre 5 é igual a 273 menos Kelvin. Kelvin menos 273, corrigindo. Vai dar. Kelvin menos 273. Tá certo? Essa é a equação, né? Kelvin menos 273. Então, para mim converter, eu substituo o valor que eu tenho em graus Celsius aqui na equação, que vai ficar menos Mas, Rafinha, não era 58. 9? Ó, vamos lá, Estelinha. 9 é aqui no grau Fahrenheit, tá? Ah, Aqui é tá. 9. É só no Fahrenheit. Aqui, isso, aqui que é em grau Kelvin, a gente mantém o 5, ok? Eu só errei aqui nesse daqui, tá? Opa, Ah, entendi. Obrigada. imagina. Então, substituindo na equação, grau Celsius sobre 5 é igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Eu tenho que menos 58 sobre 5 é igual a Kelvin menos 273 sobre 5. O 5 corta com 5 aqui nesse caso. Fica, então, menos 58 mais 273. 215. Tá? Então, repara que eu descobri a temperatura em graus Celsius da situação lá. E fala, para medir a temperatura de um corpo, utilizou-se um termômetro e o valor obtido é 5/4 da escala em graus Celsius. E depois ele pede para calcular o valor dessa escala em graus Celsius para Kelvin. Eu descobri que em graus Celsius vale menos 58 graus Celsius e em Kelvin vale 215. Tá? Então, basicamente, descobri escalas diferentes para a mesma temperatura aí, usando a equação. Ok? Se alguém tiver dúvida, pergunta. Aproveita que esse é o momento. Vocês vão ver que quando vocês peguem para fazer esse exercício, é fácil e aí vocês acostumam e entendem melhor, tá? Porque eu sei que assistir alguém fazendo algum exercício não é tão viável. É legal que vocês pelo menos tenham uma ideia de como que faz, mas na hora de fazer é diferente. Beleza? Vou apagar então. Aí tem uma questão. Quando a gente está em uma determinada temperatura, por exemplo, hoje está 20 graus Celsius e amanhã está 30 graus Celsius, a gente teve uma variação de temperatura. Qual foi a variação? Quantos graus? Estava 30, foi para 40, a variação é de 10 graus. Muito obrigado, Cauã. 10 graus Celsius. Quando eu tenho variação, eu consigo converter a variação. Se variou 10 graus Celsius, quanto variou em grau Fahrenheit? Aí você vai me dizer, variou 10 graus Fahrenheit. E a verdade é que não. Não é assim, tá? Se variou 10 graus Celsius, variou um determinado valor para grau Fahrenheit. Para saber isso, tem que calcular, tá? Ah, então eu pego e calculo a temperatura inicial de graus Celsius, passo para Fahrenheit, a temperatura final de graus Celsius para Fahrenheit, e aí eu faço a variação e descubro. Dá para fazer dessa forma, só que dá muito trabalho. Então, existe uma equaçãozinha que ajuda... Nossa, de novo, aqui é 9, galera.
existe uma equaçãozinha que ajuda a saber isso, que é essa daqui. Só tentando arrumar aqui, peraí. Que é 9 de novo, tá, Estela? Alguma coisa que eu fiz na hora de tentar Tá ler. bom. Então é 9, eu consigo calcular a variação. O que vocês percebem de semelhança com a equação anterior dessa daqui para aquela? Os Vou escrever aqui denominadores. a equação de novo, como era 10 graus Celsius sobre 5. Isso aí, os denominadores são iguais. A única diferença... Opa, peraí. A diferença agora é que a gente não tem só as subtrações em cima. Tá? É como se tivesse pego a equação anterior. Nossa, tá foda. Pegou a equação anterior, ó, graus Fahrenheit menos 32 sobre 9 é igual a Kelvin menos 273 sobre 5. É como se eu pegasse a equação anterior e sumisse com as subtrações aqui em cima, para calcular a variação. Então, a variação nada mais é do que igual a gente fazia a equação anterior, só que agora a gente faz a variação e remove as subtrações em cima. Então, a gente tem a variação. Rafinha, Então, se eu quero calcular a variação de graus Celsius para grau Fahrenheit, eu uso essa equação. Oi, eu tô com uma dúvida. O que significa esse zero cortado no pode meio, falar. Rafinha? Pô, isso daqui é como eu estou representando o grau de agitação das moléculas em Uhum. graus Celsius. Esse daqui é o grau de agitação das moléculas em Fahrenheit. Esse daqui é Kelvin. Basicamente é um símbolo, uma letra grega θ, que a gente está usando para representar o grau de agitação das moléculas aí. Beleza, e outra Tá, mas dúvida. boa Aquele pergunta, seria Pedro. o delta, né, Rafinha? No AK, por exemplo. Delta, variação. Isso, que é Fechou. final menos inicial. E o Então, Fzinho e o C o seria delta Fahrenheit e θ Celsius, C, né, Rafinha? isso, Fechou. boa. C de Celsius, F de Fahrenheit e o K de Kelvin. Valeu, Rafinha. Aqui, ó, então θc final menos θc inicial. Isso é variação. Vocês já estão acostumados já com variação. Beleza? Tudo bem, então eu tenho agora, então, além de eu calcular a conversão de uma temperatura para outra, eu consigo calcular a variação de uma temperatura para outra. Fácil, né? Acho que sim. Querem perguntar? Acho que sim. Então, beleza. Deixa eu só apagar aqui. Ok. Uh, Se eu quiser calcular a variação de graus Celsius para Kelvin, eu removo, então, uma parte da igualdade que não me interessa e calculo. Mesma coisa para o Fahrenheit. Se eu quiser calcular variação de graus Celsius para Fahrenheit, eu removo a parte que não me interessa, que é o Kelvin, e eu calculo, então, a variação. Beleza? Uma coisa é... Se reparar, o grau Celsius e o grau Fahrenheit, ambos estão divididos por 5. Os 5 vão se anular ali, então significa que a variação em graus Celsius é a mesma coisa que a variação em Kelvin. Se variou, teve uma variação de 20 graus aqui na cidade, graus Celsius. Qual que é a variação em Kelvin? É 20 Kelvin, tá? Essas são as únicas que são iguais. Beleza? Um exemplo aqui. Uma panela com água é aquecida de 25 para 80 graus Celsius. Então, de 25 para 80, ele teve uma variação de 55 graus Celsius. Beleza? Aí ele pergunta: a variação sofrida aí de graus Celsius, qual que é o valor na escala de Kelvin e qual que é o valor da escala Fahrenheit? Acabei de dizer para vocês que a variação em graus Celsius e Kelvin é a mesma. Então a variação em Kelvin foi de 55, tá? Eu não coloco o grau Celsius ali, Kelvin, só coloco o número. Beleza? 55 Kelvin. A variação em graus Fahrenheit eu tenho que descobrir. Para isso eu vou usar a equaçãozinha que eu acabei de mostrar para vocês. Delta θ C sobre 5 é igual a delta θ F sobre 9. Beleza? Eu sei o valor de em graus Celsius, vou substituir. 55 sobre 5 é igual a delta θ F sobre 9. Logo, 55 vezes 9 aqui que eu passo multiplicando, divide por 5 é 99. Então a variação em graus Celsius é 99 graus Fahrenheit.
Beleza? Essa é a variação, então, em grau Fahrenheit. E essa é a variação em Kelvin. Tá? Só fiz a conta direta ali, beleza? Passei o 9 multiplicando e depois dividi por 5 o valor. Deu 99. Então, logo, a resposta é a alternativa B. Tudo bem? Então, beleza. Vocês acreditam que é só isso que eu quero falar para vocês hoje? Sério? Ainda bem. Sério? Vocês ficam felizes com isso? Lógico. Lógico. Sua presença é muito importante. Tá. Ó, só para então retomar e reconcluir. Na termodinâmica, a gente estuda a temperatura. E temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Então, se as moléculas estão muito agitadas ou pouco agitadas. Esse grau de agitação das moléculas a gente consegue medir, tá? E normalmente a gente associa esse grau a escalas. Deixa eu até voltar aqui para explicar melhor para você. Aí. A gente associa a escalas. E tem 3 tipos de escalas diferentes. Tem a escala em graus Celsius, a escala em grau Fahrenheit e a escala em Kelvin, beleza? A gente consegue converter o valor de uma para outra. Então, se eu tenho em grau Celsius, eu consigo converter em grau Fahrenheit. Fica aí a dica para o pessoal que vai para os Estados Unidos viajar ou vai para a Inglaterra. Vocês vão ver lá nos termômetros e tudo como grau Fahrenheit. Vocês vão ter que saber converter para grau Celsius para vocês terem uma noção da temperatura. Ok? Isso daí vocês aprendem. Hoje em dia a gente tem celular que faz isso pra gente, mas é legal saber de onde vem. E pra galera que vai entrar no meio científico aí, existe o Kelvin, que é usado em todo o meio praticamente. Eu uso isso no laboratório o tempo todo, para saber as temperaturas. Então essas 3 escalas para determinar o grau de agitação das moléculas. A gente consegue converter uma para a outra usando essa equação, tá? O valor de temperatura de uma para a outra. E a gente consegue converter também a variação dessas temperaturas usando essa equação aqui, que é basicamente a outra, removendo as subtrações ali do numerador, ok? Fiz 2 exemplos aí com vocês. A aula vai ficar gravada e eu vou postar os slides também lá no Drive. Eu vou corrigir esses 5 aí, eu posto os slides. Postei uma lista para vocês, acho que tem 4 ou 5 exercícios sobre isso. Peço para vocês fazerem até sábado, beleza? E vocês fazem, resolvem uma folha, escaneia e coloca anexa lá na tarefa, como a gente já estava acostumado, beleza? É facinho. Se tiver dúvida, vocês podem me procurar. Segunda, terça e quarta tarde estou disponível aí para ajudar vocês. E acho que é isso. Aí o que eu vou pedir agora é o nome e número aí no chat da call aí. E é isso. Se alguém tiver uma pergunta, algum comentário, fica à vontade de fazer também. A não ser da minha falta de barba. Parecendo. Eu sou da turma. Acho que tem que colocar um professor aí, eu me escondo junto com vocês. Né? Fala aí, Cauã, não consigo? Acho que é isso. Ninguém tem dúvida, então beleza. Aí quem mandou o nome e número pode ir saindo. Fica à vontade, viu, galera? Vejo vocês até semana que vem. Na semana que vem. Tchau, Rafa. Falou, Rafa. Até. Tchau, bom descanso, bom trabalho, bons estudos.